Você acredita em imortalidade? Bom, aparentemente o homem mais rico do planeta, sim. E o que você acha de uma energia eólica vinda do oceano? Parece meio controverso, né? Mas calma que eu vou te explicar isso tudo, além de um suposto animal marinho misterioso e feroz, desconhecido, que foi visto perseguindo um pescador em seu barco lá no Rio Grande do Sul. E temos mais. Spotify foi acusado de acobertar fake news negacionistas e teorias da conspiração acerca da Covid-19. Isso tudo você confere no vídeo de hoje, primeiro vídeo do novo quadro aqui do canal, o Biolo News. Agora sim, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Meu nome é Pedro Henrique e eu espero que você já esteja inscrito aqui no canal, porque fevereiro começou e voltamos como pro canal, né? Pressão, né? Hi. Vamos começar então com o CEO e fundador da Amazon, Jeff Bezos, que nas últimas semanas investiu cerca de 3 bilhões de dólares na empresa intitulada Altos Labs, que foi inaugurada no último dia 19 e já conta com um grande time de investidores e cientistas renomados. Esses laboratórios têm um objetivo um tanto quanto astuto, que é derrotar a morte, desenvolvendo uma tecnologia da imortalidade para simplesmente conter o avanço do envelhecimento. Não, para. Vamos tirar um pouquinho desse tempero cinematográfico à la Benjamin Button e vamos voltar à realidade. Vamos explicar direitinho cada um desses termos. Fica melhor, não fica? O que a Altos busca, na verdade, está mais para uma amortalidade do que a imortalidade. Como que ela vai fazer isso? Revertendo o envelhecimento das células e reparando os efeitos do envelhecimento no nosso próprio organismo. Mas qual que é a diferença desses dois termos? Amortalidade e imortalidade. Bom, é o que eu vou te explicar agora. A imortalidade é aquela dádiva concedida a alguns seres divinos e mitológicos que os impede de morrer. E não é para isso que a Altos está caminhando. Por exemplo, mesmo que suas pesquisas, experimentos e tecnologias sejam extremamente eficazes, nós ainda vamos morrer se cairmos do 13º andar do prédio ou tomarmos 14 tiros. Trágico. Já a amortalidade, nesse caso, está relacionado aos avanços científicos e tecnológicos, principalmente na área da saúde, que vão impedir que o ser humano morra de causas naturais, ou o famoso morrer de velhice. Bom, mas se me permitem, a minha teoria é que Bezos é simplesmente um grande fã do nosso herói interiorano brasileiro, Pedro Malazarte, que há décadas e décadas e décadas já vem enganando até mesmo a morte. Eu acho que o CEO da Amazon só se inspirou no nosso herói para investir esse dinheirinho básico aí nessas pesquisas, né? Mas tudo bem, vamos para a próxima notícia. Animal marinho misterioso desconhecido persegue e ataca pescador no Rio Grande do Sul. Vamos parar, de JJ Jameson, do Homem-Aranha, anunciando a matéria e vamos aos fatos. Eis a manchete. Intoxicação alimentar assola a cidade. Intoxicação alimentar? Eu já estou até enojado. Muito bem, agora vamos ao Rio Grande do Sul, onde nos últimos dias um pescador foi perseguido no seu barco em altíssima velocidade por um animal marinho aparentemente desconhecido. E esse vídeo ele filmou a situação inteira e publicou nas suas redes sociais. O vídeo deu uma boa viralizada. Vamos assistir o vídeo aí antes de falar sobre a notícia. É engraçado porque realmente parece uma cena cinematográfica de perseguição. E o curioso é que o pescador filma a situação inteira e não dá uma palavra. Você não ouve nada. Imagina ser você nessa situação. Na realidade, eu acho que isso de ficar tão travado que não consegue nem falar é só mais um dos claros sintomas de... Tá bom, agora eu juro que nós vamos nos ater aos fatos. Essas filmagens foram enviadas ao biólogo, pesquisador e especialista em biologia marinha, Maurício Tavares, que analisou frame a frame do vídeo para conseguir fazer o quê? Identificar o animal para deixar de ser um feroz animal aquático desconhecido e, além disso, alertar a população se existe ou não um perigo real acerca desse animal, Se esse animal estava realmente perseguindo o pescador, querendo atacá-lo, como o próprio pescador legendou no vídeo que ele postou em suas redes sociais. Então, o pesquisador fez esse trabalho aí e chegou às seguintes conclusões. Eu estou com um relato dele aqui na minha frente e o biólogo e pesquisador começa a sua explicação
com uma das características mais impressionantes do vídeo, que são os olhos do animal, né? Olhos brilhantes, expressivos, vorazes, que são facilmente explicados pelo próprio vídeo do cinegrafista amador, né? Ele pode ter com a lanterna, que muita gente usa a lanterna quando está pescando de noite. Como diria Mítico do Podpah, é mais comum do que o normal. Isso é mais comum do que o normal, mano. Então, o mistério dos olhos está sanado. Agora sim, o fator crucial para decidirmos que esse animal é um monstro marinho perigosíssimo, a sua velocidade correndo atrás do barco, isso pode ser também facilmente explicado com ciência. Esse movimento ondulatório da sua coluna vertebral é uma coisa muito característica de mamíferos aquáticos. E isso também vai ajudar a gente na hora de identificar que animal é. Vai acompanhando. Primeiro, quais são os mamíferos aquáticos mais conhecidos? As famosas baleias e o grupo dos cetáceos. Não, pera lá, você não sabia que baleia é mamífero? Então clica nesse vídeo aqui para você conhecer muito sobre as baleias, né? Olha só. Mas vamos voltar aqui. Esse movimento assim da coluna é muito característico dos mamíferos aquáticos. Então é uma coisa super normal. E a velocidade? Bom, não sei se vocês estão vendo, mas sim, o barco está muito rápido e como ele vai oscilando por cima da água, ele vai criando um movimento ondulatório, oscilando, ondas oscilando por cima da água. Pode ser que o animal consiga pegar onda nessa onda. Olha que doido. Essa é uma característica da sua hidrodinâmica. Ele pega esse movimento da onda e continua no movimento da onda para a própria onda impulsionar esse animal. E essa também, sim, é mais uma característica dos mamíferos aquáticos. Falando em mamíferos aquáticos, já falei das baleias, mas olha esse vídeo aqui falando de golfinhos e botos, a diferença entre esses dois animais, que são cetáceos, também mamíferos aquáticos. Nós estamos falando demais, né, desses mamíferos aquáticos, mas vamos definir qual que é esse animal. Pelo vídeo dá pra gente ver que não é um cetáceo, desses animais que eu acabei de citar. Então é muito provável que se trata de um animal do grupo dos pinípedes, como leões e lobos marinhos, muito comuns naquela região. Então, juntando os olhos, esse movimento e o tipo de oscilação da coluna desse animal, podemos quase definir com certeza que se trata de um lobo marinho ou de um leão marinho. Ah, e não, esses animais não representam perigo ou ameaça alguma aos seres humanos. Inclusive, o motivo principal desses animais terem acompanhado o fluxo do barco, como eu expliquei recentemente, pode ter sido fugindo de algum predador ou de uma rede de pesca ou de outro pescador. Então ele, na verdade, estava fugindo e o coitado pescador achou que estava sendo perseguido. Agora vamos falar de mais uma notícia mais relacionada à ciência, tecnologia, ecologia, economia e energia sustentável. Vai vendo aí porque nós vamos falar da energia eólica que está lá no mar. Parece controverso, como eu disse, mas eu vou explicar tudo direitinho e espero que você entenda. No último dia 25 foi publicado um decreto que regulamenta a instalação de parques eólicos, usinas de produção de energia elétrica a partir da força do vento, mas essas usinas estarão além da costa, ou seja, no mar. Como é que isso vai funcionar? Bom, vários países como Espanha, Portugal, França e Alemanha já têm esses empreendimentos, esse tipo de energia eólica e funciona da seguinte maneira. Aquele cataventão, aquelas turbinas eólicas são inseridas no mar, mas elas podem estar fixas, né, presas lá embaixo ou flutuando sobre a água, né, com boias gigantescas. O que importa é que elas ficam lá no oceano. Os projetos que estão sendo analisados por agora englobam quase 3.500 cataventos gigantescos distribuídos por mais de 20 parques eólicos. E olha que legal, somado, né, a potencial energético desses cataventos, desses parques eólicos, isso vai dar quase 4 vezes o potencial energético da usina de Belo Monte, que é simplesmente a usina hidrelétrica com maior potencial elétrico do nosso país. Então sim, se isso for liberado, vai produzir muita e muita energia. Vale lembrar que é uma energia sustentável, já que vem da força do próprio vento. Vento esse que, como está lá no mar, sem nenhuma barreira, o vento é mais forte e mais constante, gerando ainda mais energia. Por isso que é justificado um tanto de energia, né? 4 vezes a nossa maior usina hidrelétrica do país. Além dessa propriamente dita produção de energia ecologicamente correta, esses empreendimentos trarão alguns
benefícios para o nosso país. Para começar aqui, uma diversificação da matriz energética é sempre importante. Então, quanto mais fontes de energia nós tivermos, menos dependentes nós seremos de apenas um tipo de obtenção de energia, de transformação de energia. Sem contar que esses serão chamados empreendimentos offshore. Olha só que nome bonito, que significa nada mais nada menos do que empreendimentos que estão no mar, além da costa, né? Além dos limites de terra, e mesmo assim ocupam a nossa área exclusivamente econômica, né, do nosso país. É uma área do nosso país, mas que fica lá no mar. Então vai virar uma área economicamente ativa, aproveitando melhor as áreas do nosso país. Mas é claro que a gente precisa analisar direitinho os prós e os contras. Bom, uma coisa legal é que o nosso país já tem um grande potencial para a produção de energia eólica. O Brasil é super favorável à produção desse tipo de energia. Agora tem o X da questão. O negócio é o seguinte: o que o IBAMA mais tem analisado nos últimos dias é sobre os impactos que esses empreendimentos, essas construções terão nos hábitats naturais dos animais marinhos. Ou seja, se isso vai ter um impacto ambiental muito grande, se isso vai ser viável, se isso vai ser de fato ecologicamente correto, ou se nós perderemos um pedaço da nossa biodiversidade marinha, nosso habitat marinho, para a produção de energia. Daí não seria legal, né? Mas ainda bem que essas questões estão sendo analisadas antes, né, da construção, né? Ainda bem. Agora vamos para a última notícia, que envolve um gigante meio, né, um veículo de comunicação e uma polêmica sobre divulgação científica, ou melhor, a falta dela, a desinformação. O Spotify vem sido acusado e boicotado por aparentemente acobertar mentiras e fake news, no caso, né, sobre a Covid-19, além de apoiar teorias da conspiração e negacionismos. O que aconteceu? O podcaster Joe Rogan, que tem o podcast mais ouvido dos Estados Unidos, tem um contrato de exclusividade de $100 milhões com o Spotify. E ele tem uma má fama ali entre os especialistas e cientistas de divulgar umas informações falsas que você vai entender agora. Essa má fama do Rogan girou em torno de teorias da conspiração, como incentivar jovens a tomar remédios contra parasitas, como piolhos, por exemplo, para se protegerem da Covid-19, e teorias negacionistas, como impedindo e desencorajando jovens a tomarem a vacina contra a Covid-19. Então, o cantor canadense Neil Young começou um protesto, né, contra o Spotify, para o Spotify tomar medidas contra essas divulgações de notícias falsas. E ele falou o seguinte: Spotify vai ter uma coisa ou outra. Ou ele tem o Rogan, ou ele tem Young. Isso foi dito pelo cantor pouco antes de deixar a plataforma. O resultado, infelizmente, foi o que se esperava, partindo de uma simples lógica econômica, onde Joe Rogan gerava e fazia muito mais dinheiro do que as músicas de Neil Young. Então, o cantor canadense, mesmo sendo muito famoso, rendia menos, então ele era financeiramente menos interessante para o Spotify do que o podcast de Rogan, que, como eu disse, é o mais famoso e mais ouvido dos Estados Unidos. Então começou uma onda de boicotes que envolveu outros artistas, e isso, bom, vale lembrar que as ações, o valor de mercado do Spotify já vinha caindo desde o começo do ano, e essa polêmica aconteceu nas últimas semanas. Começou a cair mais ainda. 3 dias depois, o Spotify perdeu quase 2 bilhões em valor de mercado, depois dessas polêmicas todas sobre negacionismo, acobertar notícias falsas e Neil Young. Mas calma aí, nem tudo está perdido, porque o Spotify anunciou que vai adotar algumas medidas para combater a desinformação acerca do Covid-19. A princípio, será como um selo, um rótulo, um aviso ao ouvinte que o conteúdo que ele está consumindo, no caso um episódio do podcast, contém o tema Covid ou coronavírus em debate, e esse rótulo oferecerá ao ouvinte um link com as informações corretas e oficiais de sites legais, oficiais e verificados sobre a Covid-19. Muito semelhante a uma política adotada pelo YouTube lá no começo da pandemia. Então, muito à frente do Spotify, que inclusive englobou esse nosso vídeo aqui, sobre o coronavírus, que nós fizemos lá atrás.
fazer quase 2 anos. Vale a pena ainda assistir e você dar uma olhada aí em mais ou menos o que é esse selo de aviso, né, que fala de Covid. Mas espera aí que tem mais um detalhezinho importante. O Spotify anunciou ao The Wall Street Journal que existe uma norma, uma regra nas suas diretrizes que proíbe os produtores de conteúdo de divulgarem informações falsas sobre a Covid-19 e que mais de 20 mil episódios de podcast já foram tirados do ar porque propagavam notícias falsas. Mas essa diretriz e essa proibição aparentemente não se aplicou ao podcast de Rogan como eles mesmos disseram. Pessoal, eu queria pegar um gancho com essas tristes acusações de divulgação de teorias conspiracionais e negacionistas para alertá-los sobre a atual situação da pandemia sobre a Covid-19, né, aqui no nosso país. Em janeiro agora, né, no mês que terminou, nós simplesmente começamos a bater o melancólico recorde de novos casos de Covid-19 no nosso país. Sim, um recorde histórico que está acontecendo exatamente agora. Há 3 dias nós tivemos praticamente 300 mil novos casos registrados de Covid-19. Mas se você já estiver preparando uma respostinha muito superficial que isso é normal, agora nós vamos ter que lidar com a Covid como se fosse uma gripe normal, já que temos vacina, bom, você está bem enganado. Porque olha esse outro gráfico aí. Tá vendo isso aí? Que o gráfico voltou a subir, batendo mais ou menos ali no númerozinho do 1000. Esse é um gráfico mais triste ainda, que relata os óbitos por Covid-19, ou seja, as mortes. Nós acabamos de bater um número que desde julho e agosto do ano passado não se via. Mais de 1000 pessoas estão voltando a morrer diariamente por Covid-19. Então nós estamos regredindo muito mesmo, e tudo isso se deve pela flexibilização, né, do lockdown, das medidas de proteção contra a pandemia. Como é que isso pode ser justificado? Olha aí no gráfico, você vai ver que coincide, entre aspas, muito bem com as festas de fim de ano, Natal/Ano Novo. Quis enfatizar esses dados oficiais que você pode conferir agora, simplesmente digitando no seu computador Covid Brasil, que você vai ver exatamente esses gráficos aí para te falar que a pandemia não acabou. E nós estamos muito longe de colocar um fim a essa triste história que o mundo inteiro viu. E quanto mais nós formos colaborando para isso não ter um fim, obviamente mais vai demorar para a nossa vida voltar ao normal. Então, devemos voltar a nos cuidar com os cuidados básicos de higiene, o uso de máscaras, o distanciamento social, além da divulgação de informações verdadeiras, ao invés de desinformações, como foi citado na última matéria desse vídeo. Bom, pessoal, vamos tentar só dar uma levantadinha no astral. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo, desse novo quadro que eu estou experimentando aqui no canal. O que eu vou fazer? Vai ser tipo um fantástico aqui do canal. Eu vou fazer uma repescagem das últimas notícias que aconteceram ao longo da semana e vou postar no domingo, como se fosse um Globo Repórter, um domingo espetacular, só que aqui do nosso canal. Para quê? Para você começar a semana muito bem informado. Olha só que legal. Então o que você pode fazer para apoiar esse quadro, o canal, o trabalho aqui que eu vou te contar? Deu trabalho demais para fazer esse vídeo. Inclusive, eu colhi informações ontem, no sábado, que se tudo der certo, vocês estão assistindo isso domingo à noite. Então, sábado eu estava colhendo informação para o que vocês estão assistindo hoje. E tem todas as etapas de gravação, de edição, de pós-produção, que a equipe, né, aqui dentro da minha cabeça, tem que se virar para fazer isso no menor tempo possível e na maior qualidade possível. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo, de comentar aqui o que você achou. E agora, como eu disse lá no comecinho, fevereiro voltamos com pressão, talvez até 2 vídeos semanais. Olha só que beleza, prometo que eu vou me esforçar. Vamos tentar bater 1.500 inscritos, 1,5K aqui no canal. Isso vem me deixando muito feliz. Muito obrigado, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, continuem se cuidando, né? E tchau.